momentos que nos invade um cansaço, um cansaço de vida. Não é um cansaço físico, não, porque esse cansaço físico a gente vai, dorme, refaz, não. É um cansaço na alma, um desalento, não sei o que nem sabemos de fato explicar. E não é depressão, não é depressão, é um peso, uma impaciência com tudo, é um desânimo com a vida. Mas isso também não quer dizer que você pensa em se matar. Um escritor sul-coreano, mas foi radicado na Alemanha, o nome dele é Byung-Chul Han. Ele escreveu e lançou um livro em 2015, A Sociedade do Cansaço. Han faz exatamente o levantamento disto, que estamos vivendo uma época de cansaço. Estamos nos cansando de tudo e de todos. Estamos cansados do trabalho, estamos cansados da família, estamos cansados dos amigos, estamos cansados. E ele diz no seu livro Sociedade do Cansaço, ainda que seja um livro direcionado mais ao cansaço do frenesi da busca pela prosperidade, da riqueza, dos bens, mas ele sempre está colocando nesses 7 capítulos que tem o livro, ele sempre está colocando assim umas entrelinhas deste cansaço de alma. E curiosamente ele diz que isso está tirando o prazer da vida. Nós estamos perdendo o prazer de viver por viver e estamos buscando formas de sentirmos prazer. É como se nós fugíssemos de uma realidade existente e como os hedonistas buscássemos a satisfação. Aí as pessoas estão se tornando obesas, as pessoas estão comendo batatas fritas, comendo muito chocolate, comendo muito doce, lá eles e eu também. Então todo mundo comendo tudo isto como forma de compensação deste cansaço. Então a gente vai. Então diz Han que é exatamente isto. Estamos tentando compensar esta vida de cansaço. Estamos tentando. O problema é quando perdemos a medida para isto. Aí começamos tudo compulsivamente, comprar, viver esse frenesi consumista. Gente, ter as coisas boas é um direito e trabalhamos para isto. O problema é quando a gente, e aí é que está esta sociedade do cansaço que Han fala, quando a gente não se satisfaz com nada que a gente tem, a gente quer ter mais. Então aí a gente percebe que aí já gera realmente todo um processo de desestabilização e de desequilíbrio que afeta também as nossas conquistas emocionais. É por isso que há uma necessidade, diz Han em seu livro, de começarmos a ressignificar
o sentido das coisas em nossas vidas. É como se fosse uma necessidade de refazermos conceitos diante daquilo em que nós estamos sendo lançados e jogados. Há sentido eu trabalhar 14 horas por dia porque eu quero ter uma casa de praia e não tenho? Há sentido. Se você acha sentido, sim, mas qual é este sentido? É o sentido do seu prazer? Ou é apenas porque você vai na manada? Então, este cansaço de vida é porque nós estamos perdendo o prazer de viver. As coisas que antes davam prazer, elas já estão perdendo a cor. Quando eu digo antes, não é antes nem nas nossas vidas, é dentro desse processo cultural do século XVIII, século XIX, século XX. Diz, inclusive, que os valores positivos do final do século XX estão, sobretudo na época da New Age, estão agora sendo invertidos. Porque na época da New Age, inclusive com Shirley MacLaine, né, aquela atriz de Hollywood, falando das suas viagens astrais, e isso desde o Woodstock, né, da década de 60, em verdade, daquela geração Paz e Amor, era um processo de busca mesmo deste reencontro nosso com o mundo, mas não um mundo frenético, mas o mundo das nossas vivências, dos nossos pequenos prazeres. Então, isto era um desafio e era estimulado. Segundo ano, com a virada do século, as coisas se inverteram. Não, isso hoje não é bem visto. O bem visto e virtuoso é aquele que trabalha 14, 15 horas. E você percebe isto, que as pessoas fazem um registro dizendo assim, olha, mas fulano é tão dedicado à família que sai de casa às 7 horas da manhã, só chega às 10 horas da noite. E fala como sendo assim, poxa, mas isso não é virtude. Não é virtude. Isto é um processo de envolvimento nesta barafunda. Né? Tira aqui agora. É um processo nesta barafunda que nós nos lançamos do ter. Sabe? E aí vamos perdendo os pequenos momentos, os pequenos valores, os pequenos sentidos realmente de vida. E isso termina por interferir na própria vida de relação. Freud já dizia que o lidar com o outro é o que gera o mal-estar na sociedade, o lidar com o outro. E nós estamos cada vez mais lidando mal com o outro. Por quê? Porque o outro é aquele que quer nos derrubar, o outro é aquele que quer nos prejudicar, o outro é aquele que está com inveja, o outro é aquele que está, sempre o outro é aquele que nos quer mal. E a partir daí a gente começa a se armar. Observe, Freud disse isto no século XIX. E a cada dia que passa, isso se estabelece como uma verdade. E ao lado disso surge a incapacidade humana de lidar com as dificuldades, sobretudo da vida pessoal. E isso estabelece o quê? Recalques. Você não consegue bem relacionar, conviver, então você recalca aquilo. E é claro que não deve fazer bem. E é claro que isto vai gerar em você, alguma forma, em algum momento, um desequilíbrio, uma desarmonia, e você vai adoecer. Não falo aqui das questões genéticas, puras e simples, destas disposições que trazemos. E interessante que há um pensamento
que se você está tentando e não consegue, você desiste, não é? As pessoas gostam de ter isso em mente. Não, olha, eu vou tentar até quando eu não puder mais. Você tira isso até nos exercícios físicos, em tudo. Mas antes, um negócio muito interessante, eu acho que lá pelo 3º capítulo do livro dele, ele diz o seguinte: se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Então, aprenda a descansar moralmente. O que é aprender a descansar moralmente? Porque quando a gente está cansado fisicamente, a gente procura dormir. Eu sou ao contrário, quando eu estou muito cansado, eu nem consigo dormir direito. Mas o descansar é o seguinte: é deixar moralmente de fazer aquilo que está exaurindo você. É esse o descansar moral. Aquilo não está fazendo bem a você. Então, não desista, descanse e busque novos roteiros. 2 pesquisadores do Instituto de Ecologia Emocional da Espanha, Jaume Soler e Maria Canagla, eles disseram que se tornou um vírus fatal. Olha que forte. Um vírus fatal, o cansaço moral. E eles desenvolveram inúmeras pesquisas e chegaram a três situações que nós temos que estar atentos para evitar este cansaço moral, esta fadiga. Soler e Canagla disse que nós não damos atenção e precisamos ao poder da palavra. Já falamos isso aqui em outras oportunidades. Ao poder da palavra. Não é sobre o outro, sobre nós. O que nós falamos de nós, o que nós falamos sobre nós, o que nós falamos do que queremos para nós. É muito importante que tenhamos esta preocupação. E mais do que isto, eles citam um escritor argentino, José Norovitsky, apesar do sobrenome estranho, mas ele é argentino. E argentino, de vez em quando, diz alguma coisa que preste. Ele diz, o Norovitsky, que algumas palavras abrem feridas e outras abrem caminhos em sua vida. Vejam que interessante. Algumas palavras abrem feridas, outras abrem caminhos em sua vida. Quais seriam as palavras que abrem feridas? Eu ouvi de meu pai que eu não ia dar para nada. Eu ouvi de minha mãe que eu não ia chegar a lugar nenhum. Abrem feridas. Outras abrem caminhos. A oração. Socorre-nos, Senhora, sustenta a nossa caminhada. Abrem caminhos. A palavra tem poder. E esse poder se estabelece no subconsciente. Há um livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, que ele aborda muito bem isso. E ele diz que o subconsciente é burro. Ou seja, ele não sabe o que é bom ou ruim para nós. Ele transforma no que ele recebe em verdade. Seja o que for. Eu não presto. Ele vai dizer a você e vai reafirmar: eu não presto, de fato. Eu não consigo nada nesta vida. Ele vai transformar isso em verdade. De fato, você não vai conseguir nada na sua vida. Como eu sou feio. Quer dizer, você. Ele vai fazer com que você tenha essa energia
em torno de você. E assim vai ser. Então, no lugar de abrirmos feridas, vamos abrir novos caminhos, poder da palavra. É claro que essa palavra é distorcida, essa palavra não é contorcida, não é, a depender do sabor do cliente, do interesse. E a gente vê isso no nosso dia a dia, no mundo de relações, não é? As pessoas acrescentam o que a gente não disse, tiram o que a gente disse, em suma, não é? A palavra é sempre muito, muito poderosa em todas as direções e sentidos, não é? E até a má interpretação, não é? Até a má interpretação, isso também acontece. Diz que um cidadão, por exemplo, isso é um exemplo, em relação a essa coisa da palavra mal interpretada, ele suado, sabe? Estava assim numa festa, mas aquele cara que sua e que a camisa cola, né? Aí ele foi dançar com uma menina lá, né? Aí tá dançando, aí a certa altura ela já estava assim, com intimidade assim, já tinha dançado uma música inteira, já estava na segunda música, na época que se dançava junto, que agora não, né? Cada um do seu lado, aquela coisa e pulando com um negócio, sei lá, essa perturbação do cão que a gente vê aí nessas baladas. Aí ela virou e disse assim: você sua, né? Aí ele virou e disse assim: eu também vou ser seu, princesa. As louras entenderam? Ela disse: você sua, de suor. Ele entendeu: vou ser sua. Entenderam? Então, há essas distorções, há esses processos, não é? E é claro, o segundo ponto que chama muita atenção é a gestão do sofrimento. Precisamos aprender a gerenciar os nossos sofrimentos. É outra coisa que nós só achamos que só nós temos. Nós achamos que ninguém, sobretudo nessas épocas aí de mídias sociais, de Facebook, como eu sempre tenho dito aqui, que todo mundo está rindo, feliz, né, ali. Aí nós achamos que todo mundo é feliz nesse mundo, menos nós. Né? Todo mundo tem o que quer nesse mundo, menos nós. Todo mundo tem todos os amores que querem, menos vocês. Então, não. Temos que aprender a gerenciar, não é, o nosso sofrimento. Ele chama, não é Ana, aí já são esses dois espanhóis, eles chamam de gestão do sofrimento. Essa história, por exemplo, que alguém inventou, que depois dos 60 é a melhor idade. Eu não sei quem foi este infeliz, inspirado pelo Satanás. Ainda não cheguei não, mas eu vou chegar daqui a pouco. E eu ainda não cheguei e já sinto os efeitos dessa miséria. Como eu contei aqui no outro dia, eu quase mato um amigo meu, porque não deu para eu entrar pelo celular. Um problema aqui da coluna que descia aqui, pelo ciático, sei lá, essa miséria. E eu a orar dizendo: saia que este corpo não lhe pertence. E a dor insistia. Aí eu conversando com ele, que é médico, ortopedista, aí eu virei assim: fulano, me diga aí, o que é que eu estou fazendo para poder estar piorando? Aí ele, no maior cinismo da desgraça: aniversários, Medrado, você está fazendo aniversários. E é verdade. E é verdade. Então temos que fazer gestões sobre essa questão do sofrimento, porque nós não somos educados
é interessante. Nós não somos educados para nos afastarmos do sofrimento ou resolvê-los. A sociedade ocidental, judaico-cristã, favorece o sofrimento. Diz que o sofrimento é bom, porque com o sofrimento você vai para o céu. A visão era esta, lá ele. Então quer dizer, isso nós nos damos conta, está aqui no nosso inconsciente coletivo. Isso está aqui, que a nossa família introduziu. Por isso que nós vamos ver que ainda há pessoas que falam do sofrimento como se estivesse assim, em grande êxtase religioso. Como é que você vai? Eu vou aqui como Deus quer que eu vá. Sabe? Geralmente, ela está indo da pior forma possível, porque na visão dela, e como Deus quer, é ir ruim. Não é? Aí você vai fazer o contraponto e diz, mas você está bem. Não estou não, é impressão sua. É impressão sua. Então quer dizer, a pessoa tem a necessidade de estar ruim. Eu quero estar ruim. Não é? Então nós temos isso e precisamos equacionar, precisamos tirar isso que está aí arraigado, que está cristalizado dentro de nós. Então é por isso que nós não podemos fingir que não temos o sofrimento. Não, nós não temos como colocar debaixo do tapete algo que está explícito em nossa vida. E o problema está justamente aí, nesta tentativa de ocultar sentimentos de dor, de frustração, de tristeza, do que for, quando elas estão presentes. Não. O cansaço moral também tem raízes nesse processo que nós fazemos, de fingir que não estamos com problema, que está tudo resolvido, de ficarmos assim, meio que à base do Rivotril. Então, essa vibração Rivotril é falsa, porque ela só combate efeitos. O que eu falo é a frustração de não resolver o que lhe gera incômodo. Enquanto estiver gerando nas outras pessoas, problema das outras pessoas. Não é? Mas esses incômodos pessoais. E aí, é claro, quando nós aceitamos, devemos começar a trabalhar. Mas não adianta não, tem coisas que não adianta. Você vai falar isso, não adianta. Não adianta. Então, assuma o seu fracasso. Pronto. Isso é pesado, não é? Percebi que ficou um silêncio assim constrangedor, não é? Mas é isso. Ou você vai para mudar ou assuma. Não finja que não está. Que aí que é pior. Aí é que é pior. Não é? E é claro, a gente sabe que as coisas surgem do nada. Muitas vezes a gente pensa que é por um caminho e é por outro. A gente tem que ter a certeza do que queremos. Não sei se vocês viram uma jovem de Canoas. Isso foi ontem. Canoas, no Rio Grande do Sul. Ela se matou, se suicidou e deixou uma carta acusando Inês, a arquiteta, acusando uma arquiteta e o dono de uma loja de móveis, porque não fizeram uma loja que ela estava montando para ela como ela queria. Foi ontem. Ela não suportou a frustração de, ao chegar na loja, ver que a arquiteta e o dono de uma loja de móveis não fizeram como ela queria. Vocês vejam a que ponto chegou o cansaço moral desta menina.
Isto é um cansaço moral. Eu não sei se vocês lembram de uma atriz da Globo que deixou uma carta de suicídio dizendo: eu apenas me cansei de viver. Faz muitos anos, estou querendo me ocorrer essa coisa aqui, eu quero lembrar o nome dela. Leila Lopes, exatamente. Leila Lopes, exatamente. Olha, não estou depressiva, só estou cansada de viver, disse ela. E cá para nós, e que ninguém nos escute, quantos de vocês já passou algo assim? No silêncio das suas angústias. Não necessariamente eu vou me matar, mas algo do tipo assim: ah, meu Deus, que essa vida não acaba logo. É o cansaço moral. E para ele há caminho. E por fim, precisamos aprender, dizem os estudiosos espanhóis, a dar sentido a tudo que fazemos. Dê sentido à vinda de vocês aqui toda terça-feira. E o que seria dar sentido? Viabilize no seu dia a dia alguma coisa que você escutou e acha que presta. Dê sentido. Dê sentido a alguma coisa que você faz. Devemos ter esses objetivos de significar, e aí eu volto a RAM, de ressignificar as nossas questões, sempre. E mais uma coisa, somos levados sempre a não dizer não. Fomos criados assim: Senhor, sim, Senhora, ou então Deus sabe o que faz, e perdemos, ou melhor, não assumimos a identidade do nosso querer. Não assumimos a identidade dos nossos desejos. Não assumimos. E é claro, precisamos assumir a identidade do que nós queremos e fazer o que queremos dentro do lícito, do legal, do ético. Por que não? A propósito disso, disse que um cara ia passando na rua e vê um doido em cima de um poste, sentado. Aí ele pergunta: ó, rapaz, o que é que você está fazendo aí em cima? Aí ele diz: eu vou comer goiaba. Aí eu disse: mas você é doido mesmo, né, rapaz? Você não vê que no poste não tem goiaba? E o cara que estava no poste disse assim: as goiabas estão no meu bolso e são minhas, e eu como onde eu quiser. Certíssimo. Certíssimo. Não é? E meus amigos, vamos imaginar que efetivamente há pessoas interessadas no nosso bem, há outras que se neutralizam, outras que não estão nem aí. E é possível que até tenhamos quem não nos queiram bem também. É possível. É possível. A gente não sabe em que ou como incomoda, mas podemos incomodar. Isso é possível. Não é? Então, vamos estar centrado realmente nesse processo nosso de sermos realmente para conosco mais felizes e harmonizados. Vamos aprender a nos harmonizar com nós mesmos. Diz que o fazendeiro chega, essa coisa de a gente não saber o que vai na cabeça do outro. O fazendeiro chega na beira de um rio com sua criação de gado, estava assim, umas 50 cabeças de boi. Aí pergunta a Joãozinho: a quem ele vai perguntar? A Joãozinho: esse rio é fundo, Joãozinho? Aí Joãozinho para e diz:
Sei não, mas a criação de meu pai passa com a água pelo peito. Aí o fazendeiro disse, então tá, aí começou, e os bois começaram a morrer afogados, caiu no buraco, afogado. Aí o fazendeiro olha para isso, Joãozinho, seu filho da desgraça, você não disse que a criação de seu pai passa com a água no peito? Ele disse, me passa. Mas meus bois estão tudo morrendo afogados, e aí? Porque meu pai cria pato.